O gráfico da função afim é sempre uma reta que irá cortar o eixo x e o eixo y em um ponto. Dependendo como a função é do tipo f de x igual a x mais b, dependendo do valor de a, o gráfico será de uma função crescente ou decrescente. Quando a é maior que zero, a função é crescente e o gráfico da função será desse tipo. Assim, tanto faz. Ou seja, o valor de x vai aumentando, o valor de y vai aumentando. Então, a reta fica com essa inclinação. Quando a é menor que zero, a função é decrescente. Então, o gráfico ficará desse tipo. No caso aqui, nós temos um gráfico de uma função em que a é um valor negativo, a menor que zero. E aqui uma função em que a é maior que zero, função crescente. Portanto, para encontrarmos o gráfico, precisamos encontrar apenas dois pontos, já que é uma reta. Lembre-se que dois pontos determinam sempre uma reta. Então, dois pontos bons de nós pegarmos seria o ponto onde o gráfico corta o eixo x e o outro ponto onde o gráfico corta o eixo y. O gráfico irá cortar o eixo y no ponto B. Então, se nós tivermos uma função tipo f de x igual a 2x mais 6, então sabemos que esse ponto, o ponto x0, y6, ele faz parte do gráfico e é onde o gráfico está cortando o eixo y. O outro ponto seria encontrar o zero da função afim, pegando 2x mais 6 aqui no nosso exemplo e, obviamente, igualando o y a zero, e encontrando então a raiz, x igual a menos 3. Então, no ponto menos 3, 0. O gráfico corta o eixo x. E o gráfico vai cortar o eixo y no ponto 0, 6, para essa função. Vamos construir o gráfico de uma função aqui como exemplo. Então, pegando essa função mesmo, não precisa construir outra, vamos construir o gráfico dela. Temos então já dois pontos conhecidos. Quando x é 0, y é 6, que é onde o gráfico corta o eixo y. E nós temos 6. E quando x é menos 3, y é 0, que é onde o gráfico corta o eixo x, já que é o zero da função. Então, temos esse ponto. Dois pontos determinam a reta, portanto, basta traçarmos a reta que nós temos, então, o gráfico. Vamos ver outro exemplo. Pegando agora essa função g de x igual a menos x mais 5, vejam que o a é negativo, portanto, a função será decrescente. Agora, vamos pegar dois pontos. Lembrando que quando x aqui é 0 e y é 5, então nós já temos esse ponto. O gráfico corta o eixo y no ponto 0, 5, que é o valor de b. Agora, pegando, vou colocar aqui 0, 5. Agora, pegando aqui, encontrando a raiz dessa função, que é onde o gráfico corta o eixo x, menos x mais 5, obviamente, igualamos g de x a 0. Resolvendo e achando a raiz, x é igual a 5. Então, 5, 0 é o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Temos então dois pontos, nós traçamos a reta e, com isso, construindo o gráfico da função.